Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, casa de Moacir, casa de trabalho, de oração e de estudo. Estamos aqui em mais uma noite, reunidos em nome do Cristo, para mais uma reflexão, mais uma palestra pública. E hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração da nossa querida irmã Júlia Poletini, trazendo para nós o tema Justiça das Aflições. A nossa irmã é trabalhadora do Grupo Espírita Seara de Deus. Antes da nossa prece, para nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 89 para o nosso exórdio. O fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constituiu assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções unilateralistas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrir as portas dessa casa para nós, eternos pedintes que somos, e aqui nos encontramos hoje no intuito de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Cristo. Rogamos a espiritualidade amiga que nos auxilie no entendimento do que vai ser ministrado. Rogamos o auxílio à nossa irmã que fará uso da palavra. Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Passo a palavra à minha querida irmã Júlia. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite. Eita, falei um pouco alto, né, gente? Boa noite, amigos e amigas. É um prazer estar aqui novamente, retornar a esta casa de luz, de trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Agradeço o convite, agradeço a recepção de Flávio, de todos que estão aqui, apesar de ser uma sexta-feira à noite, né, e estarmos conseguindo cumprir com a tarefa de vir ao centro, refletir junto, trabalhar e seguir aí na nossa missão terrena. Hoje nós temos um tema que é bem, acho que
global, interessa a todo mundo, porque a gente fala de justiça e de aflições. Todas as pessoas que estão aqui, e também os desencarnados, que eu particularmente não consigo ver, mas sabemos que estão aqui também presentes, todos nós temos algum tipo de aflição, seja no âmbito da família, no trabalho, alguma questão de saúde, alguma questão, não sei, alguma angústia por conta do vestibular, da prova, do emprego, das contas que a gente tem que pagar. Todo mundo aqui está passando por alguma provação diferente. Algumas mais desafiadoras que outras, mas o fato é que ninguém que está no plano terreno, agora no planeta Terra, pode dizer que não sofre. Todos nós sofremos algum tipo de dor. Não só dores individuais, mas a gente também sofre as dores das pessoas que estão ao nosso lado, às vezes amigos e familiares, que a gente vê sofrer, queria poder fazer mais para ajudar, mas a gente sabe que temos um limite de até onde podemos intervir e auxiliar, né? Cada um tem a sua prova para passar. E também temos questões mundiais, como guerras, doenças, fatores políticos, fatores econômicos, que acabam influenciando a nossa vida e dizem respeito a gente, porque está ali impactando no cotidiano o preço de um alimento, que se para nós é um alimento que está um pouco caro, né? O café aumentou, o açúcar. Imaginem também para aquelas pessoas que contam as moedas para poder comprar um pão. Então, são fatores que nos angustiam profundamente, de uma forma mais particular, às vezes, e também os fatores externos. Falar de justiça... Vocês estão me ouvindo bem atrás? Que eu acho que o microfone... então beleza, porque está dando um retornozinho, mas vocês estão ouvindo, perfeito. Falar de justiça ainda é muito delicado, porque nós não conhecemos a justiça em sua totalidade. A gente tem uma ideia do que é a justiça, vamos falar sobre isso, mas a justiça, por exemplo, como Jesus visualizava, Jesus, um espírito que chegou no auge da perfeição, com uma maturidade espiritual que nós ainda não alcançamos, vamos alcançar em algum momento. A gente não sabe falar direito sobre caridade, sobre amor, sobre justiça. Temos uma noção, e essa noção ela é proporcional à nossa capacidade de entender esses sentimentos de tamanha grandeza, né? São sentimentos muito, muito fortes, muito grandes. Aqui na Terra, trazendo a realidade do nosso planeta, que é um planeta que ainda passa por diversas provas e expiações. Estamos caminhando para nos tornar, como humanidade, um planeta de regeneração, ou seja, um planeta que está se reciclando. É um planeta que já está caminhando para um outro patamar evolutivo. A gente já vem resgatar algumas dívidas, já estamos pagando por muitos atos nossos do passado. E quando eu falo passado, como nós espíritas acreditamos em uma pluralidade de existências, né? Então nós entendemos que essa aqui não é a nossa primeira vida neste planeta. Tivemos aí diversas experiências em momentos diversos da humanidade lá atrás, e hoje somos uma grande soma de tudo aquilo que a gente aprendeu, dos erros que cometemos, de tudo que precisamos resgatar como seres humanos, né, aqui nesse momento do agora. E é muito interessante porque o Espiritismo, né, quando ele vem falar de justiça, ele entende, então, que a nossa visão, muitas vezes, ela é limitante. Quando a gente olha para um bebê, por exemplo, que nasceu com alguma alteração genética, e aquele bebê que está ali sofrendo, às vezes nasce
com alguma doença muito grave, com alguma questão que vai comprometer a vida dele, um bebê que tem algum problema auditivo, algum problema de visão, nasce sem um braço. E a gente olha e pensa, poxa, onde é que está a justiça de Deus nisso? Porque a gente não consegue entender que aquele bebê, por exemplo, é um ser, um espírito imortal, que já vem de muitas experiências e que a gente ainda tem uma limitação de olhar e achar que a vida dele está começando ali. Na verdade, o que é que está começando? Essa encarnação. Ele começa, né, essa encarnação daquele jeito por vários motivos que nós não conseguimos compreender. E se a gente olhar para ele ali, a gente vai pensar, poxa, isso é injusto, porque ele nem começou a vida, nem acabou de nascer e já está sofrendo, né, com várias questões do corpo físico, fisiológicas mesmo. Ele não enxerga, o coração tem alguma anomalia. Se a gente for olhar por essa perspectiva do agora, apenas do que nós conseguimos ver com a nossa visão atual, com os nossos sentidos, 5 sentidos, vamos achar que é uma grande injustiça. E, de verdade, eu também acredito que, olhando com essa lente materialista, de fato é uma injustiça. Qual o critério de, por exemplo, eu enxergar e uma outra pessoa não enxergar? Ou eu, que não tenho nenhum problema de saúde, olho para o lado e tem uma pessoa que não consegue andar, que não consegue falar, ou que tem diversos problemas de pele. Se eu, que tenho acesso à educação, a saneamento básico, a alimento, olho da janela da minha casa, tem uma pessoa ali deitada na rua, que não pode tomar banho, né? Não tem como tomar banho, não tem o que comer, não tem acesso à medicação, a nada. Então, a gente sabe que a disparidade, né, a diferença é muito grande. E não é algo longe de se ver. Se a gente sair aqui na rua, provavelmente vamos nos deparar com alguma pessoa em situação de rua ou alguma pessoa em uma situação qualquer de vulnerabilidade, né? São várias vulnerabilidades que a gente pode pensar. E olhando para aquela pessoa a partir dessa única existência física, fica muito difícil pensar na justiça divina mesmo. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu na faixa de Gaza, né, o que vem acontecendo ainda na faixa de Gaza, todas aquelas crianças, né, tão inocentes, você olha, crianças que queriam estar na escola, que queriam ter uma vida, né, minimamente saudável, morrendo, bebês morrendo porque hospitais foram bombardeados, bebês. Isso tudo é muito complexo para a nossa mente entender, até porque nós temos o véu do esquecimento, como o Espiritismo fala, o que é esse véu do esquecimento? Transitoriamente, enquanto estamos aqui, por uma questão de piedade mesmo, piedade divina, nós esquecemos muito do que já fomos e do que já fizemos. Por que isso é uma piedade, digamos assim? Por que falar de piedade nesse esquecimento? Muita gente fica querendo saber o que é que eu fui, o que é que eu fiz, e nós já pensamos em grandes nomes. Será que eu inventei alguma coisa, fui um rei? Todo mundo quer pensar em uma vida com muito significado lá atrás. Ninguém quer pensar que matou alguém, ninguém quer pensar que cometeu várias injustiças, que cometeu vários crimes, né? A gente só se coloca geralmente nesse lugar de vítima e nunca no lugar de imaturidade que nós já tivemos, se somos ainda seres imaturos. Hoje, na nossa melhor existência, né, estamos na nossa melhor encarnação. Esse é o melhor momento para nos entendermos, para praticar o autoconhecimento. Já fizemos muita coisa lá atrás e hoje a gente tem uma versão nossa que soma todas essas experiências. Então, o agora, o presente, é o melhor que nós temos, né? Até porque a gente não pode pular para o futuro, o que a gente tem é o presente. O presente, ele traz também resultados de muito engrandecimento moral. Mas a gente ainda tem nossas dívidas. Por quê?
Eu gosto de pensar assim, às vezes eu sou essa pessoa curiosa que está lendo uma obra e fica querendo entender o porquê isso, porquê aconteceu, tento puxar alguma coisa do passado também para fazer sentido. Enfim, isso é algo que a gente tem que entender que só realmente quando estivermos no plano espiritual, espero que demore para que todo mundo aqui possa trabalhar bastante ainda, né? Eu queria viver 100 anos, porque eu sei que tenho muita coisa para fazer. Não é por ser boazinha, é porque eu preciso mesmo trabalhar muito. Pelo contrário, né? Mas é algo que a gente só vai ter total acesso quando estivermos no plano espiritual, e a espiritualidade amiga, se for importante para o nosso crescimento, vai nos explicar muita coisa que hoje a gente não entende, e é até melhor. Por quê? Vamos pensar, estou fazendo uma introdução para depois puxar algumas coisas da doutrina, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas vamos pensar na história da humanidade. Se a gente não consegue saber exatamente quem fomos lá atrás, temos uma noção. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ciumenta hoje, ou se eu sou uma pessoa que tem muito acesso de raiva, porque algumas pessoas são assim, né? Ficam com raiva com muita facilidade, perdem a cabeça. Normal, todos temos as nossas dificuldades interiores. De onde será que veio essa raiva, por exemplo, ou esse ciúme, ou essa melancolia que a gente traz de outras existências? Se hoje eu sou uma pessoa impaciente, em outras existências eu também fui impaciente. Então, entendendo que eu sou muito impaciente, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e que isso já vem aí de outras existências, o que eu posso fazer é entender que é uma dificuldade e tentar melhorar isso em mim. Porque não tem ninguém que vai nos conhecer tão bem quanto nós. Nós sabemos o que a gente pensa, o que a gente sente. O que falta muitas vezes é atenção, né? Às vezes falta aquele momento de meditar, de parar e refletir sobre o que eu fiz durante o dia, né? Santo Agostinho fala isso no Evangelho, que o que ele fazia para entender as suas ações boas e ruins, quando chegava à noite, antes de dormir, ele parava e pensava em tudo que ele tinha feito ao longo do dia. Será que ele tratou alguém bem ou mal? Será que ele foi muito grosseiro, cometeu alguma injustiça, ajudou alguém ou deixou de ajudar alguém? Porque muitas vezes a gente erra também pela omissão, né? De deixar de fazer alguma coisa que poderia ser o bem para outra pessoa. E aí ele dizia que era uma ótima forma de autoconhecimento, né? Refletir sobre o dia, as pequenas coisas que às vezes a gente acha que são insignificantes, mas falam muito sobre nós, sobre os nossos impulsos, né? Os impulsos que a gente tem ao longo do dia de reclamar no trânsito. Hoje mesmo, vindo para cá, estava um trânsito ali na estrada do Arraial. Eu preocupada com a hora, né? Estava olhando o relógio assim, eu pensando, meu Deus, eu estou me segurando aqui para não reclamar. Não reclamar com ninguém, mas às vezes isso tira um pouco a sua paciência, a gente perde a paciência por tão pouco. E é um exercício mesmo de estar... Não, beleza, está um trânsito caótico, porque Recife é uma cidade que tem um dos piores trânsitos do Brasil. Eu tenho como mudar isso? Não tenho. Não tenho, não estou trabalhando na prefeitura, não trabalho com isso, então o que eu posso fazer é tentar controlar a minha cabeça para que pegar o carro, pegar a moto, pegar o Uber, pegar a bicicleta não seja um momento de tortura no meu dia, porque tem gente que entra no carro para dirigir e acabou, né? A pessoa fica ali reclamando disso, porque a pessoa esqueceu a seta, porque esqueceu, passou o sinal, porque está andando muito lento, porque ultrapassou, e isso acaba deixando a gente numa vibração tão negativa, tão para baixo, que outras coisas começam a nos atingir. Porque você começa ali com a sua cabeça esquenta no trânsito, aí você chega em casa, briga com o filho, briga com o marido, esposa, pai, mãe, isso é uma grande bola de neve e compromete todo o seu dia. Então era o que Santo Agostinho fazia, né? Santo Agostinho bem mais evoluído também, um espírito muito elevado, tinha esse cuidado de entender, será que eu reclamei com alguém, eu fui grosso, eu fui bruto, eu fui injusto? E é algo que a gente pode fazer. Muitas vezes nós vamos dormir ou com o celular, e aqui estou falando para mim também, não é só para vocês não.
principalmente para mim. Aí a gente fica aqui, né, assim, passando Instagram, TikTok, Facebook, mandando mensagem, a cabeça a mil. E nós nem nos preocupamos em fazer uma prece. O que é muito importante, porque quando nós dormimos, o nosso espírito, o corpo fica ali descansando, porque a gente precisa produzir certos hormônios, certas substâncias para o funcionamento positivo, né, fisiológico mesmo. A gente precisa dormir, não tem como. Inclusive, quando dormimos mal, acordamos muito mal também, porque o corpo ele necessita desse descanso. Porém, o que está ali descansando é o corpo. O espírito, ele vai embora. Para onde? Não sei. Depende do nosso pensamento. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho muito sonho trabalhando. Mas não é trabalhando no bem, não. É trabalhando no meu trabalho mesmo, trabalho aqui material. Nos últimos dias eu estava sonhando muito com isso. Eu fiquei, poxa, eu preciso melhorar a minha vibração, fazer uma prece. Eu não estou fazendo isso direito. Porque o que é que a gente pode fazer, né, antes de dormir? Pedir a espiritualidade para nos levar a espaços de estudo e de trabalho. Eu não quero ficar pensando muito nas coisas daqui enquanto eu estou lá, não. Eu quero trabalhar, quero ser útil de alguma forma. Mas a gente fica com a cabeça tão ligada, eu tenho que pagar isso, tenho que resolver aquilo, briguei com essa pessoa, estou com raiva, que quando nós dormimos, o nosso espírito ele não consegue relaxar o suficiente para alcançar esses planos. Porque a gente sabe que na espiritualidade amiga temos hospitais, temos escolas, temos interação com outros espíritos. Ninguém dorme e fica voando sem ter o que fazer, não. Se nós conseguimos uma vibração legal, a gente pode ser muito útil dormindo. Alguns espíritas, não só espíritas, né, mas trazendo aqui para o nosso, para o que a gente entende um pouco mais, para a nossa realidade. Às vezes eu estou assistindo alguma palestra de espíritas, como Maíse Braga, por exemplo. Adoro Maíse Braga. E ela fala muito de experiências de desdobramento, que seria esse momento em que o corpo está descansando aqui e o espírito continua trabalhando lá do outro lado. E Maíse, ela conta, da última vez que eu vi uma palestra dela recentemente, ela contou uma experiência que ela teve de trabalhar resgatando espíritos que já estavam há muito tempo em regiões umbralinas. Vocês sabem que as regiões umbralinas são as regiões mais densas e habitadas por espíritos ainda ligados à matéria, né, ainda ligados ao plano terreno, por vários sentimentos de rancor, ódio, porque, enfim, são espíritos que ainda não estão suficientemente esclarecidos da sua condição, do que aconteceu com eles, ou tem ainda uma predisposição muito grande a fazer o mal contra eles, né, primeiramente, e contra outros espíritos ou pessoas encarnadas. E aí ela estava contando que ela sonhou que estava numa caverna e que ela ia fazer o resgate de algumas entidades que já estavam há muito tempo ali vagando, há muito, muito, muito tempo. E que era impressionante porque aquelas entidades elas nem tinham mais uma fisionomia humana. Por exemplo, cabeça, 2 braços, 2 pernas, nem pareciam mais seres humanoides. Eram como se fossem, eram figuras animalescas, que já perderam um pouco dessa feição que a gente tem, né? E que ela sonhou que fazia esse resgate com uma amiga também espírita. E no outro dia ela recebe uma ligação dessa amiga dizendo: Maíse, tive um sonho contigo tão esquisito, eu vou te contar, mas eu acho que nem faz sentido assim o que eu vou te falar. E contou exatamente o sonho da caverna. E aí, né, Maíse falando na palestra dela que não tem como ser coincidência pessoas que dormiram em lugares diferentes, que nem se falaram, sonharam com a mesma coisa, então as duas estavam trabalhando no plano espiritual. A gente, às vezes, tem alguns sonhos também, né, que não lembra direito e fica pensando o que é que foi isso, será que fez algum sentido?
E muitas vezes são memórias que o corpo absorve, mas é claro que o nosso cérebro, ele tem suas limitações, ele não consegue processar 100% do que acontece lá. Primeiro que o corpo está descansando, precisa descansar, e o espírito, ele é ligado ao que a gente chama de fio de prata, né? Uma energia, que ele é ligado ao corpo, mas ele vai para longe. Então, o cérebro humano, ele não consegue raciocinar direito o que é que está acontecendo. Não tem como a gente voltar desse momento de desdobramento sabendo tudo o que aconteceu 100% daquele jeito. A gente tem algumas impressões do que aconteceu. Mas a gente sabe quando acorda bem e quando acorda mal. Isso aí é indiscutível. Quando a gente tem um sonho que às vezes está ali trabalhando, fazendo alguma coisa importante, chega, a gente acorda diferente, né? Poxa, eu tive um sonho, não entendi direito, mas eu dormi bem, eu acordei bem. Provavelmente a gente estudou, trabalhou, se comunicou, fez várias coisas e nem tem noção de como tivemos uma noite proveitosa, ou a gente também pode estar lá do outro lado, em regiões umbralinas, sendo atraídos por espíritos que ainda estão em uma condição de uma certa imaturidade mesmo espiritual. E por que eu estou sendo atraído por esses espíritos, né? O que a gente vai falar hoje sobre essa justiça, que tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e também deixamos de fazer, a nossa vibração. Será que estamos sintonizando bons pensamentos ou só pensando em coisas ruins, tendo ideias negativas, pensamentos negativos? Porque isso tudo faz com que a gente sintonize com a espiritualidade superior ou a espiritualidade inferior. E isso vai depender do que nós estamos pensando diretamente. A lei de Deus, né, voltando aí para a injustiça, o que é justo, o que é injusto, cada pessoa aqui tem uma definição do que é justiça. Para mim, o que é justo pode ser injusto para vocês e vice-versa. Cada pessoa vai ter uma definição de justiça. Tanto é que a gente briga, né? Nós ainda brigamos muito porque discordamos de muita coisa, principalmente no aspecto político, sem entrar nesse mérito aqui. Mas a gente diz, não, isso é injusto, isso é aquilo. Aí brigamos, principalmente família reunida, né? Que aí às vezes são pensamentos totalmente diferentes. Mas qual é então essa justiça divina, que é uma justiça que está acima do que eu penso? É uma justiça que está acima do que eu considero moral ou imoral. É algo que está em todos nós, ou seja, estamos diretamente subordinados a essa ideia de justiça, porque é uma justiça divina, não é a justiça do homem. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou advogada, trabalho com o direito dos homens diretamente. E às vezes eu estou lendo ali a Constituição, o Código Penal, porque as nossas leis humanas, elas ficam no papel. A Constituição está ali, tem um livro da Constituição, Código Civil, Direito do Trabalho. Tem um código específico, né, que a gente chama, a legislação trabalhista está ali, específica, na CLT. Mas às vezes eu leio e fico, caramba, isso não é justo, isso aqui está para proteger uma parcela específica de pessoas. E as nossas leis, elas são muito equivocadas, tanto é que elas estão sempre mudando. Vocês sabem que, às vezes, né, aparece aí, às vezes quase sempre, uma lei nova, ou uma lei que ela deixa de ter força, é que a gente diz que, enfim, aquela lei ela não vai estar mais vigente, né, o termo técnico. Mas a lei de Deus, essa lei essas leis, melhor dizendo, que não é só uma, né? Falamos de um conjunto de leis. Essas leis que foram criadas por uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que assim como Deus é definido no Livro dos Espíritos, é uma lei que ela vai são leis que vão estar sempre exercendo poderes sobre nós, porque elas são verdadeiramente boas e justas, ao contrário das leis humanas.
Então, por exemplo, vou deixar aqui para vocês refletirem. Não é o caso do Brasil, mas alguns países, vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, têm a pena de morte. Algumas pessoas vão dizer, poxa, eu acho que pena de morte não é legal, não deveria existir. Outras pessoas vão dizer, massa, eu acho que é isso mesmo, acho que o caminho é esse. São opiniões bem diferentes. Mas a lei de Deus não vai ter necessariamente relação com essa forma de ver o mundo que a gente aqui enxerga, porque são leis que elas transcendem muito essa nossa visão materialista. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec vai perguntar aos espíritos onde é que está essa lei, né? Porque a lei humana, a gente pode abrir o celular e colocar aqui, por exemplo, a Constituição, e vai aparecer a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, da França, da Itália. E a lei de Deus está onde, se não está palpável, se a gente não consegue ver? Os espíritos respondem simplesmente na consciência. Ou seja, a lei de Deus, ela está impressa dentro de nós. Mas por que, se todo mundo aqui tem essa consciência da lei de Deus, por que algumas pessoas têm visões tão diferentes de mundo? Todos nós aqui, né, somos poucas pessoas se formos pensar no planeta, na quantidade de pessoas no planeta, que é um planeta superpopuloso. Estamos aí no maior número da população mundial. Imaginem cada uma dessas pessoas com visões de mundo totalmente diferentes. O que é que vai influenciar a cultura? Por exemplo, nós que estamos aqui em Pernambuco temos uma visão muito diferente de quem está no sul do Brasil, de quem mora na Argentina, de quem mora na Índia, na China. A idade vai influenciar, o gênero vai influenciar, de onde eu vim, o contexto sociocultural, socioeconômico, a minha família, né, os costumes da minha família vão influenciar a minha forma de ver o mundo. E essa lei de Deus, ela existe em cada um de nós, mas a depender da nossa evolução moral, nós conseguimos estar mais próximos ou mais longe dessa lei. Por isso que algumas pessoas de determinados núcleos familiares são tão diferentes. Às vezes são pessoas que estão ali em uma situação totalmente desfavorável, uma família disfuncional. Todas as famílias têm as suas dificuldades, mas algumas mais que as outras. E aparece uma pessoa ali, lúcida, com a cabeça no lugar, com pensamentos progressistas, pensamentos mais voltados à caridade, à evolução moral mesmo. E aí a gente pensa, poxa, de onde é que essa pessoa trouxe essa bagagem? Porque na família não foi, na escola não foi, com os amigos não foi. Na verdade, a gente traz, né, esse histórico aí de existências é que vai impactar a nossa forma de ver essa justiça. E aí, continuando aqui, o que Kardec ele continua fazendo várias perguntas, né, ao longo do Livro dos Espíritos. Ele pergunta e pergunta de novo e pergunta de outra forma para conseguir pegar todas as informações a partir de vários ângulos. Na pergunta 873, ou seja, bem mais lá na frente ainda, ele vem perguntar se o sentimento de justiça está na natureza ou se ele é resultado de ideias adquiridas. Ou seja, esse sentimento de justiça, ele vai surgindo a partir do momento em que eu aprendo novas coisas em cada existência, eu vou modificando esse senso de justiça. Aí os espíritos dizem, olha, resumindo aqui, né, para a gente também não ficar lendo, olha, o senso de justiça, ele está na natureza, ele está na consciência, isso já foi dito. Tanto é que quando acontece uma injustiça, se eu tiver aqui agora, por exemplo, Flávio que me recebeu super bem, né, como sempre,
todo carinho, colocou minha água aqui, foi comigo fazer a harmonização, e eu começo a tratar Flávio mal, do nada, na frente de vocês, sem motivo algum. Tenho certeza que isso vai trazer uma pitada de indignação, né? Poxa, que pessoa mal agradecida, ele foi tão carinhoso, tão atencioso, ela está tratando ele mal na frente da gente. Vai trazer uma indignação. Vocês vão pensar, poxa, Júlia foi injusta. Júlia não agiu de uma forma legal. Então, tem essa coisa, de fato, na natureza, em nós, né, como espíritos imortais, já está em nós essa ideia da injustiça, mas os espíritos continuam. O progresso moral desenvolve esse sentimento. Então, eles continuam dizendo que Deus coloca no nosso coração essa ideia de injustiça, mas ela precisa ser alimentada por nós, precisa ser plantada, cuidada e desenvolvida. Então, a gente ainda tem uma ideia de justiça incompleta, porque ainda não atingimos esse patamar evolutivo de entender a justiça 100%. E aí, Kardec, né, continua perguntando, que Kardec foi um grande educador, um grande pesquisador, e ele não ficava satisfeito com uma resposta, não. E ele pergunta, como se pode definir a justiça? O que é a justiça? Me diga alguma coisa para que isso faça um pouco mais de sentido. E os espíritos dizem, simplesmente, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ponto. Vejam, os espíritos aqui, eles não dão uma definição de justiça enorme. Eles são bem objetivos, dizendo basicamente isso. Se nós tivéssemos condições de respeitar os direitos de cada um, o mundo seria um lugar muito melhor. Para resumir, é isso. Mas é claro que essa é uma questão muito complexa, porque se a gente for pensar na nossa sociedade hoje, não só a nível Brasil, porque, lógico, é muito importante olhar para a nossa cultura, olhar para as consequências de tudo que nós passamos como país, mas, a nível mundial, somos extremamente intolerantes a tudo. Às vezes, a pessoa fala alto do seu lado e você já fica com raiva. Quanto mais se a gente entrar em diversas outras questões, e claro que o Espiritismo ele tem esse papel também de entender as mudanças da sociedade e se preocupar com as questões sociais. O Espiritismo sempre veio falar de questões sociais, sempre. Na raiz do Espiritismo está ali, justiça social. Então, a gente tem que falar, por exemplo, dos preconceitos, né, que hoje nós temos que superar como sociedade, porque os dados, isso aqui não é Júlia falando, mas os dados mostram, por exemplo, que o Brasil, desculpem, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Então, vejam, questões como feminicídio, que a gente tem que falar em 2025, quase 2026, estamos falando de feminicídio, violência doméstica, racismo, homofobia, diversas formas de violência que temos que lidar, xenofobia, situações de genocídio acontecendo ao longo do planeta, povos sendo dizimados, refugiados, sempre existiu esse tipo de violência, né? Refugiados, na época de Jesus, a própria Bíblia fala diversos casos de povos refugiados, mas hoje, essa nossa consciência, essa nossa ideia de justiça, ela vem se desenvolvendo um pouco mais e nós chegamos já em um patamar, eu tento ver de um lado positivo, de estar questionando, mas por que essa pessoa é diferente? Porque ela tem uma orientação X ou Y, uma orientação sexual, ou uma questão, quando a gente entra no racismo, porque ainda somos extremamente racistas, por exemplo. Todos nós temos algum grau mais leve ou mais forte de intolerância, e isso vai contra a justiça divina, porque se a gente for voltar aqui para a resposta dos espíritos, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, a gente não está respeitando nem o direito de existência das pessoas, estamos matando pessoas
por serem quem são. No caso, feminicídio, por exemplo, né, que eu falei, mas diversas outras formas. Então, hoje, nós temos outros parâmetros morais de questionar e de dizer, não, isso é errado, temos que mudar, a gente tem que falar sobre isso, temos que falar sobre violência, porque se nós não falarmos sobre essas mazelas, usando esse termo, mas sobre essas dificuldades que nós temos como sociedade, não vamos evoluir. A gente quer dizer, nem vou dizer não vamos evoluir, porque a lei do progresso diz que a gente está sempre evoluindo uma coisinha, né? Nem que seja um pouquinho. Mas essa evolução ela vai ser bem mais lenta enquanto a gente não tocar na ferida dos pontos que precisamos melhorar como seres individuais, espíritos imortais e sociedade. Até porque esse ódio, essa dificuldade de convivência, nós temos há muito tempo, há milênios. Há muito tempo, antes de Jesus reencarnar aqui, já estávamos reencarnando e passando por diversas situações desafiadoras neste plano. E aí, entrando propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, nós vamos entender um pouco melhor essa justiça dentro desse cenário de várias dificuldades que nós temos, dificuldades de convivência, dificuldades de entender o outro, de respeitar o outro. E aí os espíritos eles dizem o seguinte, já começam assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ponto. Essa é a primeira frase. Eles já começam dizendo o seguinte, olha, temos que olhar para frente, saindo aqui da matéria e entendendo que existe algo muito além da nossa compreensão humana, que existe um plano espiritual, que existe, né, o que a gente chama de verdadeira vida, que não é aqui. Nós estamos trabalhando neste momento de passagem, nós sabemos que temos um tempo aqui nesse planeta, pelo menos nessa existência, né? Não somos imortais fisicamente, esse corpo, ele eventualmente vai morrer, usando um termo simples, vamos morrer, o corpo fica, todo o resto fica, mas o espírito, ele permanece. E aí os espíritos continuam dizendo que sem essa certeza do futuro, ou seja, sem entender o futuro espiritual, tudo que Jesus falou não faria sentido. Quando Jesus falava, Jesus que é a nossa bússola, o nosso norte, o Espiritismo é uma doutrina cristã que vem trazer, né, uma interpretação crítica, científica, filosófica da vida de Jesus. E Jesus ele dizia: há muitas moradas na casa de meu pai, por exemplo. Quais são essas moradas? Né, se a gente for pensar nos homens daquela época, que eram nós também, o que é que eles pensaram? Reinos. Ele está falando de reinos, de castelos, de ouro, de bens. E, na verdade, Jesus estava falando dessa vida no plano espiritual, né? E aí, essa reflexão na justiça das aflições continua lá no Evangelho dizendo: por que sofrem uns mais do que outros? Aquilo que a gente estava falando lá no início. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Pessoas que não têm nem o que comer, enquanto nosso planeta tem aí bilionários. Bilionários. Eu nem consigo ter a noção de quanto dinheiro, de quantos bens uma pessoa precisa ter para ser bilionário. São poucos bilionários e muitas pessoas em situação de miserabilidade total, que não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem uma casa, não tem acesso à água potável. Enfim, a gente poderia pensar em vários e vários exemplos. Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque se a gente for olhar, o que é que essa pessoa fez para não ter o que comer, para passar fome? E o que essa pessoa fez para ser um bilionário?
o mais comum é que sejam herdeiros, na verdade, né? Pessoas que herdam aí de famílias já ricas, aristocratas, que continuam esse legado material da própria família. O que é que essa pessoa fez? Ela trabalhou para conseguir isso tudo? Então, são muitos questionamentos que a gente tem. E é isso que consta também lá no Evangelho, né? Essa reflexão. E aí, para terminar rapidinho essa parte, vejam, entretanto, desde que admita a existência de Deus, ou seja, acreditando na existência dessa força superior que a gente chama de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Se nós acreditamos em um Deus, esse Deus, que também chamamos de Criador, é perfeito, é uma inteligência perfeita. Se é perfeito, tudo que deriva dessa inteligência tem que ser perfeito também. Essa justiça que a gente fala é uma justiça perfeita, as leis divinas são perfeitas. Não podemos falar de injustiça. Quando eu faço alguma coisa, pode ser algo totalmente injusto, porque eu sou um ser desse tamanho. Se a gente for pensar na grandeza de Jesus, de Chico Xavier, de Deus, né? Principalmente Deus, que é essa inteligência primeira. Então, o que é que nós conseguimos refletir sobre essa ideia de justiça? Que a justiça divina é muito diferente da justiça humana e que não existe injustiça quando estamos falando de algo pensado dentro dessas leis divinas. As leis do homem, nós já sabemos e temos aí diversos exemplos de como são falhas. Nós espíritas, né, acreditamos que uma dessas leis divinas é a lei de causa e efeito. Ou seja, eu tenho o livre-arbítrio, todos nós aqui somos seres pensantes, desenvolvemos um senso crítico mais ou menos apurado, temos um grau de maturidade mais ou menos, estamos adquirindo ainda essa maturidade, temos um longo caminho pela frente, mas já conseguimos percorrer também um longo caminho. Então, nós temos uma força, um poder de aceitar, de negar, de fazer como a gente quer. Por exemplo, eu vim aqui hoje, vocês estão aqui hoje, mas vocês poderiam ter saído, podiam ter ficado em casa, podiam ter ido assistir um filme, para um restaurante, enfim. Por algum motivo, vocês escolheram vir aqui hoje para essa casa. É o livre-arbítrio da gente funcionando e fazendo com que tenhamos controle da nossa própria vida. O que eu acho que vai acontecer quando eu chegar em casa? Quando eu saio dessa casa, geralmente, eu me sinto muito bem, muito feliz, muito mais tranquila, acho que vou dormir bem. Foi uma consequência dessa ação de ter vindo para cá, para esse espaço, né, para esses fluidos. Com certeza a espiritualidade amiga está nos ajudando também, ajudando cada um que está aqui com as suas necessidades particulares. Se eu tivesse saído com meus amigos, teria outra consequência a depender do que eu fosse fazer. Não estou dizendo aqui que uma coisa é mais certa do que a outra, tá? Foi só um exemplo. E isso é o que nós chamamos de lei de causa e efeito. É usar, né, o uso do nosso livre-arbítrio para escolhermos o nosso caminho. Essa lei, ela funciona também nas nossas relações interpessoais, como tratamos as pessoas que escolhemos para estar do nosso lado. Se eu escolho estar nessa relação, se eu escolho essa profissão, quero trabalhar com isso, quero fazer isso, quero comprar esse apartamento. Isso tudo eu estou dando de exemplos mais materiais. Mas se a gente for pensar no aspecto espiritual das nossas ações, a nível de fazer o bem ou fazer o mal, porque isso é escolha nossa, nós vamos receber também algo, né, uma consequência dessas nossas ações de brigar com alguém, deixar de falar com alguém,
ser grosseiro ou praticar a caridade, isso tudo traz para nós consequências que a gente não necessariamente consegue ver, como é a compra de um apartamento, a compra de um carro, mas isso fica na nossa conta. Isso chega para a gente de diversas formas. Então, tinha uma história que eu queria trazer aqui para vocês, né, já encaminhando para o final. Deixa eu ver só aqui qual é o nome da obra, que eu agora esqueci. Daqui a pouquinho eu lembro, mas foi uma obra psicografada por Chico Xavier. E Chico, ele conseguia consolar as pessoas, né? Muita gente procurava Chico para falar de situações de muita dor, de muito sofrimento, de perda de familiares. Muitas mães que perdiam seus filhos iam até Chico procurando uma resposta, né? Por quê? A gente tem essa indagação do porquê. Eu acredito em vida após a morte, eu acredito em reencarnação, eu sou espírita, isso, aquilo. Mas uma situação dessa acontecendo com a gente é diferente, né? Porque aqui eu estou falando, mas quando vem a dor, quando vem a provação, é muito difícil para a gente entender. Nós queremos sempre respostas. Por que isso aconteceu comigo? O que é que eu fiz? Nós geralmente perguntamos o que é que eu fiz para merecer isso. Claro que as respostas são todas extremamente complexas. E nesse livro Chico narra a história de uma pessoa que... deixa eu ver aqui. A Vida Escreve, o livro. Foi um livro psicografado por Chico Ivaldo Vieira. E ele conta a história de uma pessoa que trabalhava em um determinado lugar e acabou sofrendo um acidente de trabalho. Coisa que acontece bastante, né? Acidente de trabalho em determinadas profissões acontecem muito mais do que em outras. E essa pessoa perdeu o dedo. Trabalhando, perdeu um dos dedos. E aí, era uma pessoa super bem relacionada, uma pessoa muito boa, que fazia muita caridade, estava ali em todos os trabalhos sociais, trabalhando para o centro espírita, e perdeu o dedo. E aí todo mundo ficou assim, poxa, mas por que fulano tão bom, fulano faz tantas obras, ele não merecia isso. E aí aí já vem essa ideia da justiça, né? Isso foi injusto. E teve uma reunião nesse centro espírita, uma reunião mediúnica. E, enfim, no livro narra o seguinte, que essa pessoa tão boa, que já tinha evoluído bastante em uma outra encarnação há muito tempo, e aí a gente não sabe, né? Não tem como saber exatamente. Que bom que não sabemos, senão a gente não ia conseguir conviver com o remorso das nossas ações. Por isso que eu falei que é uma piedade mesmo, né? Esse véu do esquecimento. Senão ninguém ia conseguir dormir e acordar sem esse peso de tudo que fez. E a ideia de estarmos aqui agora não é essa, de a gente estar se lamentando pelo que passou. É a gente poder usar essa nossa chance, essa nossa inteligência e seguir em frente fazendo o melhor que nós pudermos. Não é ficar olhando para o passado. Mas, enfim, voltando para essa história. E aí, um espírito amigo entrou em contato, apareceu, né, na reunião mediúnica e disse que em outra vida dessa pessoa, desse trabalhador que perdeu o dedo, ele tinha sido um dono de engenho muito ruim e que ele teve um ataque de fúria e acabou, vejam só que pesado, triturando o braço de um dos seus escravos, naquela época ainda, há muito tempo. Quer dizer, nem tanto tempo assim aqui no Brasil, mas já fazia muito tempo que isso tinha acontecido. E que o que esse espírito falava de recado era, vou resumir, gente, agradeça que foi só o dedo, porque você já tirou um braço de alguém, só que a gente não deve ter essa ideia do olho por olho, dente por dente. Ou seja, tirou um braço, vai ter que perder um braço. Não é isso. O que foi que os espíritos amigos falaram?
você trabalhou tanto, você está aqui fazendo bem e a caridade por conta dessa dívida também, por causa da nossa consciência. A gente chega aqui e não sabe o que fez, não sabe assim, né? Não temos a certeza, mas nós sentimos tudo aquilo que já passou conosco. E ele tinha uma responsabilidade tão grande de fazer o bem, também, óbvio, evoluiu muito, né? A gente evoluiu muito. Mas sabia que precisava colocar essa sua vida como doação mesmo para trabalhar, para fazer trabalhos sociais, que o amor, o fato dele ter trabalhado mesmo, ajudou ele a só ter sofrido essa perda de um dos dedos. Então, o trabalho, ele faz com que a gente não só evolua, mas compense muitas das faltas de outras existências, as várias faltas que nós não temos nem ideia. E muitas vezes, eu também não vou dizer a vocês agora, desculpem, qual foi o livro, porque eu acabo me esquecendo o título, mas também foi um livro psicografado por Chico, de um acidente de avião que aconteceu aqui no Brasil no século passado. E as pessoas, eu lembro assim de uma indagação nesse livro do porquê essas pessoas sofreram esse acidente de avião. E tinha toda uma explicação também relacionada a vidas passadas. Aquelas pessoas ali se reencontraram por algum motivo, né, naquele acidente, para que todas estivessem naquele local para sofrer aquele acidente, e que algumas delas tinham pedido no plano espiritual para desencarnar daquela forma. Elas pediram, não foi assim, olha, Júlia, você vai ter que desencarnar dessa forma, viu? É preciso, não é assim. Nós sabemos que temos opções e que a espiritualidade amiga é boa, é piedosa. A gente está falando de um Deus de amor, de um Deus de caridade. Não estamos falando mais de um Deus que pune. Temos um Deus muito mais que educa, que quer a nossa evolução, né? Esse Deus que pune, que é mau, é o Deus da Idade Média, né? Ficou lá atrás. Apesar de que a gente ainda tem um pouco dessa impressão. E aí, para resumir, essas pessoas tinham pedido para desencarnar dessa forma, nesse acidente de avião, porque elas tinham uma culpa de coisas que elas fizeram em vidas passadas, não necessariamente ligadas a avião, não necessariamente, mas que elas não estavam conseguindo tirar aquela culpa fazendo outras coisas, fazendo outros trabalhos que elas mesmas pediram, esses espíritos pediram, para que pudessem desencarnar dessa forma, porque a culpa era muito grande. Então, às vezes, nós pedimos, não é a espiritualidade que está impondo e dizendo que tem que ser assim, tem que ser desse jeito. A culpa, e aí por que a culpa? Porque na nossa consciência está a justiça divina, né? Já sabemos isso, a justiça está aqui. E quando nós fazemos algo que vai contra essa justiça, a culpa também bate na gente, porque a gente sabe que foi errado, a gente sabe que fez algo muito negativo. Então, isso também acontece. Já finalizando, eu tenho mais 5, né? Beleza. Já finalizando aqui, gente, Emmanuel também, ele traz uma reflexão importante sobre estarmos alimentando o nosso pensamento, boas vibrações, porque muitas das doenças, por exemplo, das doenças que nós temos no corpo físico, são causadas não, às vezes sim, né? Claro, nós sabemos disso, mas não necessariamente por atos falhos de outras encarnações, mas pela nossa vibração atual nessa vida, que faz com que a gente desenvolva no corpo físico determinadas doenças, mais graves ou menos graves. Então, que a gente também olhe para dentro, para a nossa responsabilidade, do que estamos consumindo, o que estamos pensando, para onde estamos indo, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque tudo isso vai influenciar diretamente na saúde do nosso corpo, do que a gente chama também do perispírito, que está entre o corpo físico e o nosso espírito. E nem tudo quer dizer que eu fiz alguma coisa na vida passada. Eu posso estar nessa vida tendo hábitos extremamente nocivos, negativos, que fazem com que
várias consequências ruins aconteçam por mim, por minha causa. E já finalizando, nesses 5 minutos restantes, no livro A Gênese, nós temos, no capítulo 2, nós temos um trecho que fala sobre a bondade de Deus. Que essa bondade, essa soberana justiça que aqui a gente está falando, ela é sempre uma justiça boa, sempre positiva, no sentido de isso vai trazer para a gente algum desenvolvimento moral, algum aprendizado que nós precisamos. O sofrimento, ele também é um grande professor. A gente sempre fala que, geralmente, as casas espíritas abrem, não só as casas espíritas, de outras religiões, de outras doutrinas também, mas abrem as portas para pessoas que estão sofrendo. A gente procura mais pela dor do que pelo interesse de aprender, ou porque eu quero desenvolver isso, aquilo em mim, quero ajudar, quero participar de um projeto social. Geralmente, a porta de entrada qual é? A dor. Eu perdi um filho, eu estou doente, eu me separei, eu estou desempregado. Geralmente, é a dor que faz com que a gente ocupe esses espaços de autoconhecimento, de trabalho, de estudo, porque a dor, ela ensina. A dor, ela também tem as suas consequências positivas, também traz aprendizados para nós que o amor muitas vezes não consegue ensinar, porque a gente ainda está em uma condição evolutiva de precisar sofrer para aprender certas coisas. Não quer dizer que vai ser assim para sempre. Estamos aí cada dia mais evoluindo e vai chegar um momento que a gente vai aprender bem mais com o amor, A gente hoje ainda não tem noção da força que o amor tem. Então, finalizando aqui com uma reflexão de Leon Denis. Leon Denis, que também foi um grande trabalhador, pesquisador da doutrina espírita, e ele diz que os amigos invisíveis, essa equipe espiritual, está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Nunca estamos sozinhos. Não quer dizer, que eu não estou vendo, não sou clarividente, não estou vendo o espírito aqui na minha frente, mas eu sei que nós agora, nesse momento, estamos com os nossos mentores, os mentores desta casa, os mentores que estão comigo, me auxiliando naquilo que eu trago para vocês, que é muito mais a espiritualidade intuindo, muito mais do que eu falando por falar, que eu sei que tem um direcionamento específico para o que a gente precisa, e que por mais que as nossas provas elas sejam difíceis, muitas vezes complexas, desafiadoras, nós podemos recorrer a essa espiritualidade, pedindo auxílio, pedindo conselhos antes de dormir, ao longo do dia, pedindo que a espiritualidade traga algum esclarecimento para a gente gente tome uma decisão correta, Parando, refletindo um pouquinho, tentando sintonizar, a gente consegue caminhar com mais facilidade, sabendo, que temos essa equipe espiritual ao nosso lado. E tem uma frase aqui que eu trouxe para a gente fechar a noite de hoje, para que a gente continue refletindo quando estiver voltando para casa, que é uma frase de Emmanuel. Emmanuel também traz para a gente, várias reflexões importantes sobre não só o plano espiritual, mas ele fala sobre a importância da disciplina nas nossas vidas, como a gente tem que olhar para dentro, procurar o autoconhecimento. Emmanuel foi um espírito que precisou sofrer muito, Ele sofreu porque se equivocou, como todos nós nos equivocamos, e ele evoluiu bastante, aprendeu muito e compartilha com a gente, através das obras de Chico, toda essa evolução. Um grande exemplo de espírito com uma maturidade muito bonita. E ele diz: se algo te aflige a vida, não desesperes. Faze silêncio e ora. Então, por mais que a gente saiba que temos que fazer a nossa parte, temos o livre-arbítrio, precisamos trabalhar, precisamos ter esse impulso de procurar os melhores caminhos para a nossa vida,
precisamos também ter um momento de refletir, de parar, de pedir a espiritualidade, de fazer as nossas orações, seja lá como a gente queira fazer essas orações, essas meditações, né? Cada pessoa tem seu jeito, sabendo que o auxílio virá. E se a gente está aqui hoje é porque precisamos e acreditamos nesse auxílio da espiritualidade amiga. Não estamos sozinhos, a nossa missão, ela é, sim, desafiadora, mas o pior já passou, que foi conseguirmos chegar até aqui. Conseguimos. Chegamos aqui, estamos vivendo um dia após o outro, e eu espero que vocês tenham gostado, entendido, aprendido alguma coisa nova, como eu sei que aprendi hoje. Agradeço muito a caridade de terem me ouvido até agora, durante essa 1 hora aqui, e que o nosso amado Mestre Jesus continue crescendo nos nossos corações. Assim seja. Muito obrigada.